tudo bem? Espero que todos estejam bem e eu também estou muito bem, graças a Deus. E eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o que aconteceu comigo, porque muitas pessoas ainda não sabem como foi, o que aconteceu, ficam me perguntando se eu tô bem e como aconteceu, o que aconteceu, e às vezes tem pessoas que ficam com vergonha porque a gente não conversa, não tem contato, ou porque fica sem graça de perguntar, achando que eu vou ficar mal com isso, mal falando sobre isso. Então eu tô aqui pra conversar com vocês e explicar um pouco sobre o que aconteceu, como foi e como eu estou, como eu estou me sentindo. Então, acho que todos que vão assistir o vídeo me conhecem, mas quem não me conhece, meu nome é Milena e eu tenho 22 anos. E em julho do ano passado, de 28 de julho de 2020, aconteceu um acidente comigo e com o meu noivo. Eu não lembro de nada do dia, de como foi, o que aconteceu, nada, não lembro nada que aconteceu no dia. A gente tava indo trabalhar e aí a gente tava de moto e um carro não parou no pare. E aí bateu na gente. Só que a gente tava quase terminando de atravessar a rua, então pegou só em mim. Pegou bem na minha perna, no meu braço, pegou do meu lado esquerdo. Meu namorado machucou um pouquinho só, perto do que foi comigo. Ele teve uma fratura no dedinho e ficou com alguns ralados e tal. E comigo foi um pouco pior, porque eu tive muitas fraturas e na hora eu já desacordei. Eu tive uma fratura exposta no fêmur, tive uma fratura na tíbia, tive uma fratura no rádio. Na verdade, foram duas, porque descobriu a segunda depois que eu já havia tido alta. E aí eu fiz raio-x, aí descobriu a outra, mas colou sozinho, não precisou de fazer nada. Então foram duas no braço, a do fêmur e a da tíbia, e foram 3 no crânio. Então eu tive traumatismo craniano. Aí isso, pelo que me contaram, que eu fui ficar sabendo um mês depois do acidente, que eu fui ficar sabendo do acidente, porque uma amiga minha me perguntou: e aí, como você está? Seu pai me falou que você sofreu um acidente. Aí eu fiquei tipo, acidente? Aí eu perguntei pros meus pais. Aí eles foram me explicar o que aconteceu. E me explicou como eu fiquei, porque eu fiquei inconsciente por muito tempo ainda. Então eu fiquei em coma induzido por 10 dias. E em coma induzido por 10 dias e 9 dias internado. Aí, enquanto eu tava em coma, era sempre pra minha família e pra todos que estavam ao meu lado, foram momentos bem difíceis, assim, porque os médicos falavam que não tinha o que fazer, ia depender de como eu fosse reagir. Então todo mundo ficou muito em choque, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e eu reagi muito bem e tive muita melhora e foi muito rápido. Porque eu tive alta em um período bem rápido e todo mundo esperava que eu fosse ficar no hospital por muito tempo. Aí eu tive essas fraturas, fiquei inconsciente, eu não lembro nada do que aconteceu no hospital. Até quando eu tive alta eu não lembro das coisas que aconteciam aqui em casa, como eu estava. Eu fui ficar sabendo do acidente um mês depois. E se vocês não repararem, se eu olhar pro lado, é porque eu tô com um papel aqui que eu fiz os tópicos, pra não esquecer de falar nada, tá? Então, me desculpem.
Tá. E aí, como eu acho que dessa parte não tem nada pra falar. Então, como eu me senti ao descobrir. É engraçado porque eu não senti coisas ruins. E eu achava que tipo, antigamente eu pensava, nossa, se acontecer alguma coisa do tipo comigo, eu vou ficar muito mal. Só que engraçado que eu não fiquei. Claro que a gente não fica, tipo, feliz, porque foi uma coisa que aconteceu, mas eu soube pensar em coisas positivas sobre isso, né? Então, assim, eu não fiquei mal com Deus perguntando, nossa, por que tinha que ser comigo? Essas coisas. Não aconteceu nada do tipo. Eu perguntava pra Deus, sim, o porquê aconteceu, mas querendo uma resposta do tipo, se aconteceu comigo, teve algum motivo. Então, o que eu precisava mudar? Então, gente, se eu chorar, me perdoe. É porque eu fico emocionada ainda de falar. Então, aconteceu e eu sabia que se aconteceu é porque teve motivos. Então eu precisava de melhorar algo, de mudar alguma coisa em mim. E eu ficava perguntando isso pra Deus, mas querendo essa resposta assim, pra saber como eu poderia evoluir com isso. E não coisas de tristeza, sabe? Foi um lado bem bom isso, porque eu não fiquei triste com o acontecido, né? Só fiquei pensando o porquê disso. Uma coisa que me deixou triste, um lado, é que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito independente. Eu não gosto de depender de ninguém pra nada. E quando aconteceu, eu não consegui fazer nada sozinha, né? Porque eu fiquei de cama, depois cadeira de roda, depois andador, muleta, depois eu fui tirar. Então eu dependia de todo mundo pra tudo, pra ir no banheiro, pra tomar banho. Dormir sozinha eu não podia, porque eu poderia precisar de alguma coisa, eu não poderia levantar. Enfim, eu fiquei muito dependente das pessoas. E isso me deixou bem assim. Nossa, foi difícil ter que lidar com isso. Porque eu não gosto de atrapalhar as pessoas, né? Então, ter que lidar com as pessoas, com um tanto de gente em cima de mim, tentando me ajudar, foi bem difícil pra mim. Eu fiquei uns dias mal com isso. Falei pros meus pais, nossa, eu tô atrapalhando vocês, porque estão tendo que deixar o serviço, deixar tudo de lado pra me levar em médico, essas coisas, sabe? Então, isso foi um ponto pra mim que foi difícil lidar e que, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um tempo, assim, desse jeito. E aí, foi em dezembro, que não precisou mais, tipo, eu conseguia ir no banheiro sozinha, tomar banho sozinha. Que eu peguei confiança e comecei a fazer tudo sozinha, que aí eles ficaram despreocupados que não precisava mais ficar em cima de mim assim, que eu iria dar conta. Então, essa parte foi difícil pra mim, mas passou e deu tudo certo. E falando já das pessoas, o tanto de pessoas que estavam comigo, isso foi uma coisa muito importante pra mim. Porque muitas vezes eu me sentia
eu me sentia... Eu sabia que as pessoas gostavam de mim, minha família e tal, mas eu não sabia que era tanto, sabe? Aí foi uma coisa que mexeu muito comigo depois, quando eu pensei, nossa, tanto de gente do meu lado, junto comigo. Foi uma coisa muito importante pra mim, muito mesmo. Muitas pessoas foram ficar comigo no hospital, dormir lá, ficar de companhia durante o dia. Depois do acidente, vindo aqui em casa me visitar, ligando, perguntando como eu estava. E amizades, que é uma coisa que é difícil, mas eu não achava que eu tinha amigos assim, sabe? Que gostavam tanto de mim. E foi um momento que eu pude ver, nossa, tem muitas pessoas que gostam de mim. Eu sou importante para muitas pessoas, né? Então, foi uma coisa muito especial para mim. Eu descobri o quanto as pessoas gostam de mim. E eu pude sentir isso de volta pelas pessoas. Então, foi muito especial para mim essa parte do tanto que eu sou amado, tanto que eu sou querida. E isso, eu acho que foi isso que destravou uma outra coisa em mim. Que eu sempre fui tímida. Eu sempre tive vergonha de conversar nos lugares. Assim, eu conversava com a minha família, com o pessoal aqui de casa. A minha família, assim, meus tios e tal, eu não conversava muito porque eu tinha vergonha. Eu tinha medo de falar alguma coisa, das pessoas rir. Eu tinha medo do que ia pensar sobre eu falar alguma coisa. Então eu ficava bem na minha, porque eu não queria me sentir mal, assim, passar vergonha. E depois do acidente, eu pude ver quantas pessoas gostavam de mim. E eu fui vendo, tipo, se as pessoas gostam de mim, elas não vão ficar me julgando ou rindo por eu falar alguma coisa. E se eu sou assim, não tenho por que eu ficar me escondendo. Eu vou ser eu e colocar pra fora tudo que eu sinto e tudo que eu tenho. Então, até eu estar fazendo esse vídeo é uma coisa muito importante pra mim, porque eu não iria ter coragem se fosse antes, porque eu sempre tive vontade de postar mais coisas assim. Só que eu nunca postei porque eu sempre tive vergonha, eu sempre tive medo do que iam pensar, do que iam falar. Então agora essa parte eu já destravei. Então eu tenho coragem já de postar, de, de fazer o que eu quero fazer. Que sempre foi meu sonho, sempre foi minha vontade. Então eu vou começar a fazer, porque foi o que eu sempre quis. Então, essa parte de ver o carinho que as pessoas têm por mim e que eu não preciso ficar me escondendo para as pessoas gostar de mim, então não tenho porque eu continuar assim. E uma coisa que foi muito importante para mim é também a família do meu namorado, que eu sempre soube que eles gostavam de mim, mas depois do acidente eu fui vendo, tipo, quando eles estavam do meu lado, sabe? É muito. Sempre me dando muito carinho, sempre perguntando se eu precisava de algo, me ajudando muito. Então foi bem importante isso pra mim. Eu pude sentir muitas coisas. Meus pais eu já sabiam que me amavam, já sabia que eles me amavam muito, mas depois então do acidente virou uma coisa muito. Ai, inexplicável. E meu irmão, eu e ele, a gente sempre teve uma amizade assim. A gente sempre conversava e tal. Depois do acidente, virou outra coisa. Bem. Ficou bem melhor, sabe? A gente
É que eu consegui ver um lado dele que ele me amava, que ele me ama muito, uma coisa que eu não conseguia enxergar antes. Isso foi bem especial pra mim. E nossa, ai, nossa, foi muitas pessoas, meu irmão, minha cunhada, minha sogra, meu sogro, todo mundo foi bem importante pra mim, assim. Minha tias, minha avó, minha sogra, meu sogro. Nossa, foi muita gente. Então, é uma coisa que não cabe em mim, tanto amor que não cabe em mim. É muita coisa. E eu sinto isso das pessoas, é uma coisa muito importante pra mim. E uma coisa que eu não. Eu sabia que eles gostavam de mim, mas eu não sabia que era tanto, eu não sabia que eu era tão importante. E meu namorado, ele estava comigo no dia. Eu imagino que pra ele deve ter sido bem difícil. O que eu falo, que se fosse ao contrário, se eu não tivesse machucado muito, se fosse com ele, eu não sei se eu saberia lidar com a situação. Igual chamar a polícia, enfim, o SAMU. Eu não sei se eu saberia lidar com isso. Eu não sei se eu saberia lidar com isso porque. Ai, seria muito difícil pra mim ver ele assim e conseguir ter atitude. Mas ele teve, ele foi muito lindo, assim. Eu imagino o quanto ele deve ter sofrido com a situação, o quanto ele deve ter ficado mal. E, assim, depois que eu fui entendendo as coisas, eu fiquei com medo. Nossa, ele não vai me querer mais porque vou ficar cheia de cicatrizes e não vou ser como eu era antes. Ele não vai me querer e tal. Só que ele quis dar um passo à frente ainda do nosso relacionamento, que foi a gente ficar noivos. A gente planejava isso pra esse ano e se desse certo, não era certeza ainda. Só que ele já quis o ano passado, então foi uma demonstração de amor muito grande isso pra mim, porque eu não imaginava que ele iria querer continuar comigo, né? Porque na minha cabeça, tipo, nossa, eu vou ficar muito feia, assim, de muita cicatriz. Ele não vai querer continuar comigo porque vou ficar feia e tal. Só que ele já me amava muito e começou a me amar mais ainda. Porque ele viu que eu era mais importante ainda pra ele, né? Isso foi uma coisa muito especial pra mim. E muito especial mesmo. E ai, gente, eu não tô sabendo me expressar assim, de um jeito muito legal, né? E tô chorando bastante. Espero que vocês compreendam isso. Falando das cicatrizes. As cicatrizes, pra mim, essa foi uma parte difícil de lidar. Ainda tá sendo difícil, mas agora eu já tô tentando me acostumar com isso. Muitas cicatrizes, tipo, algumas grandes e outras pequenas. Depois eu posso até colocar fotos das cicatrizes, se alguém quiser e tal, ver como que é. E meu aniversário
Eu fiz 22 anos em dezembro, dia 31 de dezembro. E chegando perto do meu aniversário, eu fiquei mal, eu não queria que chegasse meu aniversário, porque eu tava pensando muita coisa, assim, ruim. Eu ficava, nossa, eu sou muito nova pra ter tantas cicatrizes. Eu não quero fazer 22 anos assim, do jeito que eu estou. Então eu fiquei um período chorando bastante com isso. Fiquei bem mal, não queria de jeito nenhum que chegasse meu aniversário. E foi um aniversário pra mim, não foi um aniversário feliz, assim. Por essa parte das cicatrizes, né? Mas é uma coisa que agora eu já tô tentando lidar melhor com isso. Assim, teve umas coisas que aconteceram perto do aniversário. Por exemplo, indo pro mercado. As pessoas veio mancando, veio com a perna machucada e ficar me olhando. Eu sei que as pessoas não olham por julgamento, essas coisas. Mas eu chamar atenção desse jeito me deixava um pouco incomodada, sabe? Pensando, nossa, a pessoa fica me olhando. Tipo, eu achava chato isso na época. Mas aí meus pais conversaram muito comigo, meu namorado, e eu comecei a pensar bastante sobre isso também. Se as pessoas estão olhando é porque às vezes quer saber o que aconteceu, tipo, mas já pensam dessa forma que aconteceu alguma coisa. Não é. Eu sabia que não era por julgamento. Sei lá, me incomodava isso. Mas graças a Deus agora eu já tô conseguindo lidar com isso sem nenhum problema. Então, meu aniversário foi bem triste pra mim, assim. Mas agora já tá tudo tranquilo. Tô conseguindo lidar com isso. É porque uma coisa muito importante, né? Eu pensar, eu tô cheia de cicatrizes, sim, mas eu tô com minha perna ainda. Coisas que poderia não ser, porque meus médicos falam que foi muito milagre isso. Que por ser uma fratura exposta no fêmur, por eu ter tido traumatismo craniano, foi muito milagre. Não, e tipo assim, eu ficar viva ainda, porque meu médico, na última consulta que eu tive com ele diz assim que o pessoal lá da UTI vai ficar muito feliz em me ver, porque todos achavam que eu ia morrer. E que ele foi um dos únicos que acreditou em mim, que ia dar certo. Teve um médico que falou pra ele assim: você vai fazer a cirurgia? Não vai compensar, não vai compensar. E ele foi um dos únicos que acreditou e ele quis fazer a cirurgia. Graças a Deus ele fez, deu tudo certo. E hoje ele tá muito feliz em me ver assim. Porque. E foi muito rápido. Amanhã, dia 28 de janeiro, vai fazer 6 meses do acidente. E. E eu tô assim, eu tô bem. Já tô voltando à minha vida normal. Então, graças a Deus, eu tô com a minha perna. Eu tô viva, eu tô com a minha perna e eu não tenho o que reclamar. As cicatrizes não é uma coisa que vai fazer alguma diferença na minha vida, né? Então, eu tô tentando. Eu vejo por esse lado que, graças a Deus, tem a perna. Eu estou tentando não dar bola para cicatrizes. Tentando ficar bem com isso. E já tô bem melhor. Aí tem as cicatrizes e tem o centímetro da perna. Eu perdi 3 centímetros e 20 da minha perna esquerda. Então vou ter que usar palmilha pra compensar o tamanho, pra mim começar a andar normal, porque eu ainda tô mancando. Então é uma coisa que eu tô acostumando. É porque tá recente ainda, né? Então eu vou me acostumar. Vai dar tudo certo. Mas eu preciso contar pra vocês que eu passei por essa parte de me sentir mal com isso também. Mas que tá tudo se encaminhando pra dar certo. E, assim,
outra coisa que eu ia falar, que eu tava na minha cabeça e eu acabei esquecendo, mas vai voltar. Ah, o que foram as consequências disso, né? Os centímetros da perna, que eu disse que perdi, as cicatrizes, e ainda não sinto cheiro. Então, não tenho paladar muito bom também. Eu perdi o cheiro. Não perdi ainda, porque não. Se for uma coisa muito forte, eu. Eu até sinto uma coisa, um cheiro muito forte, algum produto que joga em casa pra limpar, eu já senti. Então, alguns produtos eu ainda consigo. Algumas coisas eu ainda consigo sentir, mas bem pouco assim também. Só que o meu médico disse, o neurologista, que tem até 2 anos pra saber se vai voltar ou não. Então, tamo nessa aí, esperando, e vai voltar. Aos poucos vai voltando. Então, até hoje não sinto o cheiro, assim. Então, com isso eu perdi um pouco o paladar também, porque eu não sinto o cheiro da comida. E eu como, não sinto o gosto. Então, eu tô comendo bem pouco. Mas é coisas que vai voltando com o tempo. Tem até 2 anos pra voltar, então vai voltando aos poucos. Ai, gente. Espero que vocês estejam entendendo. Tá bem longo já deu 27 minutos. Desculpe, mas é muita coisa dentro de mim que eu preciso falar pra vocês. Então, como eu me sinto, acho que eu já disse pra vocês que eu sou bem feliz por estar viva, por estar bem, por estar com a minha perna e por poder estar voltando à minha rotina. Eu implorei pro meu médico deixar eu voltar a trabalhar. E aí ele falou assim que se eu estiver conseguindo, eu posso voltar. Então já dia 1º de fevereiro eu vou no outro médico da medicina do trabalho e ele vai me falar se eu vou poder voltar ou não. E ele vai falar que sim. Espero. Porque eu não vejo a hora de voltar a trabalhar e voltar a ter minha rotina. De ter minhas coisas pra fazer, sabe? De tá bem, assim. Voltei aí na igreja, que é uma coisa que eu sempre tive, que eu senti muita falta. Várias coisas que eu não conseguia fazer antes, que eu já comecei a fazer normal, eu tô voltando à minha vida. E isso me deixa muito feliz. E eu tive vários aprendizados com isso, né? Sobre as pessoas, sobre quem tá do meu lado, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam. Sobre a questão da timidez, que não precisa disso. Enfim, muitas coisas que mudaram na minha cabeça e que eu fiquei bem melhor dessa forma. Então aconteceu uma coisa ruim, mas por um motivo que foi pra melhorar. Pra eu ser uma pessoa melhor, pra eu mudar algumas coisas em mim e pra eu me sentir melhor. E eu tô querendo fazer o vídeo também, que desde que eu descobri o acidente eu queria muito começar a postar pra ajudar as pessoas, porque às vezes tem pessoas que precisam de escutar alguma coisa, assim, porque eu sei que os sentimentos que eu tive foram bons. Então, talvez tenha pessoas que precisam escutar algumas coisas, assim, que estejam passando por um momento ruim, um momento triste, e que, escutando alguma coisa disso, do que eu passei, talvez comecem a se sentir melhor, a ver as coisas por um outro lado, sabe? Espero que aconteça dessa forma. E eu tô aqui pra ajudar quem precisar.
quem precisar de conversar, desabafar, falar sobre algum assunto, eu tô aqui pra ajudar. Vou tentar dar o meu melhor pra ajudar a pessoa, pra fazer com que a pessoa se sinta bem. E, por último, não menos importante, gostaria de agradecer a todos que estiveram ao meu lado. Muitas pessoas, minha família, meus amigos, muitas pessoas estiveram ao meu lado, rezando por mim, e perguntando como eu estou, enfim. Nossa, não tem nem palavras para agradecer o quanto vocês foram importantes para mim, quanto são importantes para mim e o quanto eu amo vocês e o quanto eu amo me sentir assim. E eu acho que é isso. Se eu for lembrando alguma coisa, aí eu falo depois. Mas eu acho que é isso, que eu falei tudo. Desculpe qualquer coisa, algum erro, alguma coisa que eu falei que não deu pra entender. Mas qualquer coisa vocês vão me perguntando. E é isso. Beijos, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E eu também estou muito bem, graças a Deus. E eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o que aconteceu comigo, porque muitas pessoas ainda não sabem como foi, o que aconteceu. Ficam me perguntando se eu tô bem e como aconteceu, o que aconteceu. E às vezes tem pessoas que ficam com vergonha porque a gente não conversa, não tem contato, ou porque fica sem graça de perguntar, achando que eu vou ficar mal com isso, mal falando sobre isso. Então eu tô aqui pra conversar com vocês e explicar um pouco sobre o que aconteceu, como foi e como eu estou, como eu estou me sentindo. Então, acho que todos que vão assistir o vídeo me conhecem, mas quem não me conhece, meu nome é Milena e eu tenho 22 anos. E em julho do ano passado, de 28 de julho de 2020, aconteceu um acidente comigo e com o meu noivo. Eu não lembro de nada do dia, de como foi, o que aconteceu, nada. Não lembro nada que aconteceu no dia. A gente tava indo trabalhar e aí a gente tava de moto e um carro não parou no pare. E aí bateu na gente. Só que a gente tava quase terminando de atravessar a rua, então pegou só em mim. Pegou bem na minha perna, no meu braço, pegou do meu lado esquerdo. Meu namorado machucou um pouquinho só, perto do que foi comigo. Ele teve uma fratura no dedinho e ficou com alguns ralados e tal. E comigo foi um pouco pior, porque eu tive muitas fraturas e na hora eu já desacordei. Eu tive uma fratura exposta no fêmur, tive uma fratura na tíbia, tive uma fratura no rádio. Na verdade, foram duas, porque descobriu a segunda depois que eu já havia tido alta. E aí eu fiz raio-x, aí descobriu a outra, mas colou sozinho, não precisou de fazer nada. Então foram duas no braço, a do fêmur e a da tíbia, e foram 3 no crânio. Então eu tive traumatismo craniano. Aí isso, pelo que me contaram, que eu fui ficar sabendo um mês depois do acidente, que eu fui ficar sabendo do acidente, porque uma amiga minha me perguntou: e aí, como você está? Seu pai me falou que você sofreu um acidente. Aí eu fiquei tipo, acidente? Aí eu perguntei pros meus pais. Aí eles foram me explicar o que aconteceu. E me explicou como eu fiquei, porque eu fiquei inconsciente por muito tempo ainda. Então eu fiquei em coma induzido por 10 dias.
e conduzido por 10 dias e 9 dias internado. Aí, enquanto eu tava em coma, era sempre pra minha família e pra todos que estavam ao meu lado, foram momentos bem difíceis, assim, porque os médicos falavam que não tinha o que fazer, ia depender de como eu fosse reagir. Então todo mundo ficou muito em choque, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e eu reagi muito bem e tive muita melhora e foi muito rápido. Porque eu tive alta em um período bem rápido e todo mundo esperava que eu fosse ficar no hospital por muito tempo. Aí eu tive essas fraturas, fiquei inconsciente, eu não lembro nada do que aconteceu no hospital. Até quando eu tive alta, eu não lembro das coisas que aconteciam aqui em casa, como eu estava. Eu fui ficar sabendo do acidente um mês depois. E se vocês não repararem, se eu olhar pro lado, é porque eu tô com um papel aqui que eu fiz os tópicos, pra não esquecer de falar nada, tá? Então, me desculpem. Tá. E aí, como eu acho que dessa parte não tem nada pra falar. Então, como eu me senti ao descobrir. É engraçado porque eu não senti coisas ruins. E eu achava que tipo, antigamente eu pensava, nossa, se acontecer alguma coisa do tipo comigo, eu vou ficar muito mal. Só que engraçado que eu não fiquei. Claro que a gente não fica, tipo, feliz, porque foi uma coisa que aconteceu, mas eu soube pensar em coisas positivas sobre isso, né? Então, assim, eu não fiquei mal com Deus perguntando, nossa, por que tinha que ser comigo? Essas coisas. Não aconteceu nada do tipo. Eu perguntava pra Deus, sim, o porquê aconteceu, mas querendo uma resposta do tipo, se aconteceu comigo, teve algum motivo. Então, o que eu precisava mudar? Então, gente, se eu chorar, me perdoem. É porque eu fico emocionada ainda de falar. Então, aconteceu e eu sabia que se aconteceu é porque teve motivos. Então eu precisava de melhorar algo, de mudar alguma coisa em mim. E eu ficava perguntando isso pra Deus, mas querendo essa resposta assim, pra saber como eu poderia evoluir com isso. E não coisas de tristeza, sabe? Foi um lado bem bom isso, porque eu não fiquei triste com o acontecido, né? Só fiquei pensando o porquê disso. Uma coisa que me deixou triste, um lado, é que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito independente. Eu não gosto de depender de ninguém pra nada. E quando aconteceu, eu não consegui fazer nada sozinha, né? Porque eu fiquei de cama, depois cadeira de roda, depois andador, muleta, depois eu fui tirar. Então, eu dependia de todo mundo pra tudo, pra ir no banheiro, pra tomar banho. Dormir sozinha eu não podia, porque eu poderia precisar de alguma coisa, eu não poderia levantar. Enfim, eu fiquei muito dependente das pessoas. E isso me deixou bem assim. Nossa, foi difícil ter que lidar com isso. Porque eu não gosto de atrapalhar as pessoas, né? Então, ter que lidar com as pessoas, com um tanto de gente em cima de mim, tentando me ajudar, foi bem difícil pra mim. Eu fiquei uns dias mal com isso. Falei pros meus pais, nossa, eu tô atrapalhando vocês, porque
estão tendo que deixar o serviço, deixar tudo de lado pra me levar em médico, essas coisas, sabe? Então, isso foi um ponto pra mim que foi difícil lidar e que, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um tempo, assim, desse jeito. E aí, foi em dezembro que não precisou mais, tipo, eu conseguia ir no banheiro sozinha, tomar banho sozinha. Que eu peguei confiança e comecei a fazer tudo sozinha, que aí eles ficaram despreocupados que não precisava mais ficar em cima de mim assim, que eu iria dar conta. Então, essa parte foi difícil pra mim, mas passou e deu tudo certo. E falando já das pessoas, o tanto de pessoas que estavam comigo, isso foi uma coisa muito importante pra mim. Porque muitas vezes eu me sentia. Eu sabia que as pessoas gostavam de mim, minha família e tal, mas eu não sabia que era tanto, sabe? Aí foi uma coisa que mexeu muito comigo depois, quando eu pensei, nossa, tanto de gente do meu lado, junto comigo. Foi uma coisa muito importante pra mim, muito mesmo. Muitas pessoas foram ficar comigo no hospital, dormir lá, ficar de companhia durante o dia. Depois do acidente, vindo aqui em casa me visitar, ligando, perguntando como eu estava. E amizades, que é uma coisa que é difícil, mas eu não achava que eu tinha amigos assim, sabe? Que gostavam tanto de mim. E foi um momento que eu pude ver, nossa, tem muitas pessoas que gostam de mim. Eu sou importante pra muitas pessoas, né? Então, foi uma coisa muito especial pra mim. Eu descobri o quanto as pessoas gostam de mim. E eu pude sentir isso de volta pelas pessoas. Então, foi muito especial pra mim ver essa parte do tanto que eu sou amado, tanto que eu sou querida. E isso, eu acho que foi isso que destravou uma outra coisa em mim. Que eu sempre fui tímida. Eu sempre tive vergonha de conversar nos lugares. Assim, eu conversava com a minha família, com o pessoal aqui de casa. A minha família, assim, meus tios e tal, eu não conversava muito porque eu tinha vergonha. Eu tinha medo de falar alguma coisa, das pessoas rir. Eu tinha medo do que ia pensar sobre eu falar alguma coisa. Então eu ficava bem na minha, porque eu não queria me sentir mal, assim, passar vergonha. E depois do acidente, eu pude ver quantas pessoas gostavam de mim. E eu fui vendo, tipo, se as pessoas gostam de mim, elas não vão ficar me julgando ou rindo por eu falar alguma coisa. E se eu sou assim, não tenho por que eu ficar me escondendo. Eu vou ser eu e colocar pra fora tudo que eu sinto e tudo que eu tenho. Então, até eu estar fazendo esse vídeo é uma coisa muito importante pra mim, porque eu não iria ter coragem se fosse antes, porque eu sempre tive vontade de postar mais coisas assim. Só que eu nunca postei porque eu sempre tive vergonha, eu sempre tive medo do que iam pensar, do que iam falar. Então agora essa parte eu já destravei. Então eu tenho coragem já de postar, de, de fazer o que eu quero fazer. Que sempre foi meu sonho, que sempre foi minha vontade. Então eu vou começar a fazer, porque foi o que eu sempre quis. Então, essa parte de ver o carinho que as pessoas têm por mim
e que eu não preciso ficar me escondendo para as pessoas gostar de mim, então não tenho porque eu continuar assim. E uma coisa que foi muito importante para mim é também a família do meu namorado, que eu sempre soube que eles gostavam de mim, mas depois do acidente eu fui vendo, tipo, quando eles estavam do meu lado, sabe? É muito. Sempre me dando muito carinho, sempre perguntando se eu precisava de algo, me ajudando muito. Então foi bem importante isso pra mim. Eu pude sentir muitas coisas. Meus pais eu já sabiam que me amavam, eu sabia que eles me amavam muito, mas depois então do acidente virou uma coisa muito. Ai, inexplicável. E meu irmão, eu e ele, a gente teve uma amizade assim. A gente sempre conversava e tal. Depois do acidente, virou outra coisa. Bem. Ficou bem melhor, sabe? A gente. É que eu consegui ver um lado dele que ele me amava, que ele me ama muito, uma coisa que eu não conseguia enxergar antes. Isso foi bem especial pra mim. E. Nossa. Ai. Nossa, foi muitas pessoas. Meu irmão, minha cunhada, minha sogra, meu sogro, todo mundo foi bem importante pra mim, assim. Minha tias, minha avó, minha sogra, meu sogro. Nossa, foi muita gente. Então, é uma coisa que não cabe em mim, tanto amor que não cabe em mim. É muita coisa. E eu sinto isso das pessoas, é uma coisa muito importante pra mim. E uma coisa que eu não. Eu sabia que eles gostavam de mim, mas eu não sabia que era tanto, não sabia que eu era tão importante. E meu namorado, ele estava comigo no dia. Eu imagino que pra ele deve ter sido bem difícil. O que eu falo, que se fosse ao contrário, se eu não tivesse machucado muito, se fosse com ele, eu não sei se eu saberia lidar com a situação. Igual chamar a polícia, enfim, o SAMU. Eu não sei se eu saberia lidar com isso. Eu não sei se eu saberia lidar com isso porque. Ai, seria muito difícil pra mim ver ele assim e conseguir ter atitude. Mas ele foi muito lindo, assim. Eu imagino o quanto ele deve ter sofrido com a situação, o quanto ele deve ter ficado mal. E, assim, depois que eu fui entendendo as coisas, eu fiquei com medo. Nossa, ele não vai me querer mais porque vou ficar cheia de cicatrizes e não vou ser como eu era antes. Ele não vai me querer e tal. Só que ele quis dar um passo à frente ainda do nosso relacionamento, que foi a gente ficar noivos. A gente planejava isso pra esse ano e se desse certo, não era certeza ainda. Só que ele já quis o ano passado, então foi uma demonstração de amor muito grande isso pra mim, porque eu não imaginava que ele iria querer continuar comigo, né? Porque na minha cabeça, tipo, nossa, eu vou ficar muito feia, assim, de muita cicatriz. Não vai querer continuar comigo porque vou ficar feia e tal. Só que
ele já me amava muito e começou a me amar mais ainda, porque ele viu que eu era mais importante ainda pra ele, né? Isso foi uma coisa muito especial pra mim. E muito especial mesmo. E ai, gente, eu não tô sabendo me expressar assim, de um jeito muito legal, né? E eu tô chorando bastante. Espero que vocês compreendam isso. Falando das cicatrizes. As cicatrizes, pra mim, essa foi uma parte difícil de lidar. Ainda tá sendo difícil, mas agora eu já tô tentando me acostumar com isso. Muitas cicatrizes, tipo, algumas grandes e outras pequenas. Depois eu posso até colocar fotos das cicatrizes, se alguém quiser e tal, ver como que é. E meu aniversário, eu fiz 22 anos em dezembro, dia 31 de dezembro. E chegando perto do meu aniversário, eu fiquei mal, eu não queria que chegasse meu aniversário, porque eu tava pensando muita coisa, assim, ruim. Eu ficava, nossa, eu sou muito nova pra ter tantas cicatrizes. Eu não quero fazer 22 anos assim, do jeito que eu estou. Então eu fiquei um período chorando bastante com isso. Fiquei bem mal, não queria de jeito nenhum que chegasse meu aniversário. E foi um aniversário pra mim, não foi um aniversário feliz, assim. Por essa parte das cicatrizes, né? Mas é uma coisa que agora eu já tô tentando lidar melhor com isso. Assim, teve umas coisas que aconteceram perto do aniversário. Por exemplo, indo pro mercado. As pessoas veio mancando, veio com a perna machucada e ficar me olhando. Eu sei que as pessoas não olham por julgamento, essas coisas. Mas eu chamar atenção desse jeito me deixava um pouco incomodada, sabe? Pensando, nossa, a pessoa fica me olhando. Tipo, eu achava chato isso na época. Mas aí meus pais conversaram muito comigo, meu namorado, e eu comecei a pensar bastante sobre isso também. Se as pessoas estão olhando é porque às vezes quer saber o que aconteceu, tipo, mas já pensam dessa forma que aconteceu alguma coisa. Não é. Eu sabia que não era por julgamento. Sei lá, me incomodava isso. Mas graças a Deus agora eu já tô conseguindo lidar com isso sem nenhum problema. Então, meu aniversário foi bem triste pra mim, assim. Mas agora já tá tudo tranquilo. Tô conseguindo lidar com isso. É porque uma coisa muito importante, né? Eu pensar. Eu tô cheia de cicatrizes, sim. Mas eu tô com minha perna ainda. Coisas que poderia não ser. Porque meus médicos falam que foi muito milagre isso. Que por ser uma fratura exposta no fêmur, por eu ter tido traumatismo craniano, foi muito milagre. Não, e tipo assim, eu ficar viva ainda. Porque meu médico, na última consulta que eu tive com ele diz assim que o pessoal lá da UTI vai ficar muito feliz em me ver, porque todos achavam que eu ia morrer. E que ele foi um dos únicos que acreditou em mim, que ia dar certo. Teve um médico que falou pra ele assim: você vai fazer a cirurgia? Não vai compensar, não vai compensar. E ele foi um dos únicos que acreditou e ele quis fazer a cirurgia. Graças a Deus ele fez, deu tudo certo. E hoje ele tá muito feliz em me ver assim. Porque. E foi muito rápido.
amanhã, dia 28 de janeiro, vai fazer 6 meses do acidente. E eu tô assim, eu já tô bem, já tô voltando à minha vida normal. Então, graças a Deus, eu tô com a minha perna. Eu tô viva, eu tô com a minha perna e eu não tenho o que reclamar. A cicatriz não é uma coisa que vai fazer alguma diferença na minha vida, né? Então, eu tô tentando. Eu vejo por esse lado que, graças a Deus, tem a perna. Eu estou tentando não dar bola para cicatrizes. Tentando ficar bem com isso. E já tô bem melhor. Aí tem as cicatrizes e tem o centímetro da perna. Perdi 3,20 centímetros da minha perna esquerda. Então vou ter que usar palmilha pra compensar o tamanho, pra mim começar a andar normal, porque eu ainda tô mancando. Então é uma coisa que eu tô acostumando. É porque tá recente ainda, né? Então eu vou me acostumar. Vai dar tudo certo. Mas eu preciso contar pra vocês que eu passei por essa parte de me sentir mal com isso também. Mas que tá tudo se encaminhando pra dar certo. E, assim, outra coisa que eu ia falar, que eu tava na minha cabeça e eu acabei esquecendo, mas vai voltar. Ah, o que foram as consequências disso, né? Os centímetros da perna, que eu disse que perdi, as cicatrizes, e ainda não sinto cheiro. Então, não tenho paladar muito bom também. Eu perdi o cheiro. Não perdi ainda, porque não. Se for uma coisa muito forte, eu. Eu até sinto uma coisa, um cheiro muito forte, algum produto que joga em casa pra limpar, eu já senti. Então, alguns produtos eu ainda consigo. Algumas coisas eu ainda consigo sentir, mas bem pouco assim também. Só que o meu médico disse, o neurologista, que tem até 2 anos pra saber se vai voltar ou não. Então, estamos nessa aí, esperando, e vai voltar. Aos poucos vai voltando. Então, até hoje não sinto o cheiro, assim. Então, com isso eu perdi um pouco o paladar também, porque eu não sinto o cheiro da comida. E eu como, não sinto o gosto. Então, eu tô comendo bem pouco. Mas é coisas que vai voltando com o tempo. Tem até 2 anos pra voltar, então vai voltando aos poucos. Ai, gente. Espero que vocês estejam entendendo. Tá bem longo já deu 27 minutos. Desculpe, mas é muita coisa dentro de mim que eu preciso falar pra vocês. Então, como eu me sinto, acho que eu já disse pra vocês que eu sou bem feliz por estar viva, por estar bem, por estar com a minha perna e por poder estar voltando à minha rotina. Eu implorei pro meu médico deixar eu voltar a trabalhar. E aí ele falou assim que se eu estiver conseguindo, eu posso voltar. Então já dia 1º de fevereiro eu vou no outro médico da medicina do trabalho e ele vai me falar se eu vou poder voltar ou não. E ele vai falar que sim. Espero. Porque eu não vejo a hora de voltar a trabalhar e voltar a ter minha rotina. De ter minhas coisas pra fazer, sabe? De tá bem, assim. Voltei aí na igreja, que é uma coisa que eu sempre tive, que eu senti muita falta. Várias coisas que eu não conseguia fazer antes, que eu já comecei a fazer normal, eu tô voltando à minha vida. E isso me deixa muito feliz. E eu tive vários aprendizados com isso, né? Sobre
as pessoas, sobre quem tá do meu lado, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam, sobre a questão da timidez, que não precisa disso. Enfim, muitas coisas que mudaram na minha cabeça e que eu fiquei bem melhor dessa forma. Então aconteceu uma coisa ruim, mas por um motivo que foi pra melhorar. Pra eu ser uma pessoa melhor, pra eu mudar algumas coisas em mim e pra eu me sentir melhor. E eu tô querendo fazer o vídeo também, que desde que eu descobri o acidente eu queria muito começar a postar pra ajudar as pessoas, porque às vezes tem pessoas que precisam de escutar alguma coisa, assim, porque eu sei que os sentimentos que eu tive foram bons. Então, talvez tenha pessoas que precisam escutar algumas coisas, assim, que estejam passando por um momento ruim, um momento triste, e que, escutando alguma coisa disso, do que eu passei, talvez comecem a se sentir melhor, a ver as coisas por um outro lado, sabe? Espero que aconteça dessa forma. E eu tô aqui pra ajudar quem precisar de conversar, desabafar, falar sobre algum assunto, eu tô aqui pra ajudar. Vou tentar dar o meu melhor pra ajudar a pessoa, pra fazer com que a pessoa se sinta bem. E, por último, não menos importante, gostaria de agradecer a todos que estiveram ao meu lado. Muitas pessoas, minha família, meus amigos, muitas pessoas estiveram ao meu lado, rezando por mim, e perguntando como eu estou, enfim. Nossa, tem, não tem nem palavras para agradecer o quanto vocês foram importantes para mim, quanto são importantes para mim e o quanto eu amo vocês e o quanto eu amo me sentir assim.